A uma pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Para você, à sua disposição, o chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone 5052-6622. Nesta edição de Gente que Fala, participando conosco, o urologista Dr. Silwishi Fujisaki. Dr. Silwishi, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. O senhor é urologista, mas especialista em andrologia, geriatria. Exatamente. O que acrescenta isso? Atualmente, hoje, sim, a andrologia ela pertence à urologia. A urologia trata o sistema urinário em todo. Sim. A andrologia, o sistema genital do homem. Então, a andrologia seria uma especialidade dentro da urologia. Geriatria, a partir de quando eu posso procurar o senhor? Desde os 50 eu já deveria ter procurado. Existe vamos dizer assim, um padrão, né? Sim. O homem idoso, né, a terceira idade. Sim. O idoso, o que é a terceira idade? É considerada a partir de 65 anos. Sim. Né, em países em desenvolvimento, vamos colocar assim. Né, os países mais desenvolvidos, não, seria o contrário, 60 anos os países menos desenvolvidos e 65 anos os mais desenvolvidos. Perfeito. A partir de 60, 65 anos hoje. Perfeito. Para o futuro será mais, né? Esperamos. Dr. José Néder Neto, prazer tê-lo aqui, Dr. José Néder. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. O senhor é cirurgião plástico. Isso, cirurgião plástico, parte reparadora, parte estética. O que é parte reparadora e parte estética, Bom, por favor? Tem crianças que nascem, por exemplo, um lábio leporino, uma orelha Sim. abano, aí entra mais na parte reparadora, né? O que chamamos de parte estética é o tratamento, por exemplo, uma flacidez em mama, uma queda em mama, pós-gestacional ou não, e aí a gente pode estar realizando essa correção. É uma parte corretiva também, mas a gente vai olhar nos livros, ela está descrita como parte estética. Eu faço essa pergunta porque quando eu anuncio que cirurgião plástico, dá a impressão que o senhor atua em todas as áreas da cirurgia plástica, mas tem um segmento específico, que é esse que o senhor se referiu. É assim, o cirurgião plástico, ele se forma realmente em todas as áreas. Na formação, a gente faz área de queimadura, área de lábio leporino, reconstrução de mama pós-câncer, a parte da mama estética, porque para diferenciar essa parte de reconstrução de mama pós-retirada por causa de câncer ou qualquer acidente, queimadura, qualquer problema que teve, então a diferenciação de reparadora estética entra nessa parte. Mas para nós que atuamos na área, é sempre reparadora, porque a gente está sempre tratando um problema. O resultado do tratamento desse problema vai ter uma melhor estética. Perfeito. Conosco também a publicitária Marina de Barros Colasso. Prazer tê-la aqui, Marina. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Você é publicitária, blogueira, fotógrafa, falta alguma coisa? Ah, tem de tudo. Não faz tudo. Daqui a pouco você vai explicar direitinho para a gente sobre o blog que você tem, Diabética Tipo Ruim, é isso mesmo? Isso mesmo. É Diabética Tipo Ruim? Isso. Tá bom. Mas tem boa? Olha, não, né? Não Tá tem bom. diabetes boa no mundo. Dr. Rogério Aleixo, advogado. Bom tê-lo aqui, doutor Rogério. O prazer é nosso. O senhor é executivo do SOS Consulta, é isso? Exatamente. É uma plataforma de internet que pretende aí colaborar aí com o nosso sistema de saúde. Vou aproveitar a presença de todos aqui no Gente que Fala hoje, doutor Silwishi, a Marina, o doutor Rogério, o doutor Néder. Nós temos, no momento, né, o vírus H1N1, responsável por metade dos casos de gripe registrados no país, segundo o Ministério da Saúde. Este assunto não é novo. O ano passado estava aqui, permaneceu. Aí essa campanha que o governo faz, de repente, se eu vacinar, resolve, doutor Silwishi, doutor Néder, da mesma forma, doutor Rogério e a Marina também. Quem que pode ir? Doutor, já que eu perguntei para o senhor sobre geriatria, né, está mais na sua área. Sim, porque
infecção ou doenças. Voltando agora, com relação às vacinas, veja bem, realmente não tem conhecimento mais profundo. Mas, de toda forma, ela vai atenuar, vai diminuir, vamos dizer assim, a condição de se adquirir essa infecção, né? Vai diminuir o risco dessa virose. Eu daria a seguinte colocação. Normalmente, os processos infecciosos, mesmo os viróticos, né, eles incidem numa frequência maior ou menor em função de diferentes condições. E uma delas é a climática, né? Então, eu acredito que essas diferenças climáticas, de mais frio, menos frio, mais calor, acompanhando as alterações climáticas, aumentam a incidência ou diminuem de determinadas doenças, inclusive do vírus, né, da gripe. Perfeito. Bom, é um problema Esse é um sazonal. assunto muito atual, por isso que eu estou abordando Sim, com todos aqui. Todo ano as gripes são assuntos atuais, né? Porque é problema sazonal, como outros que temos no Brasil. A importância da vacina ela é muito grande porque quem é vacinado, ele pode pegar o vírus do mesmo jeito, mas ele vai ter as consequências mais tênues. Eu consigo um pouco de resistência? Você consegue uma certa resistência e não vai ter as formas mais graves dessa virose. Então, essa é a maior importância da vacinação. Agora, é um problema de saúde pública, como todos os outros que vemos, muitos, como teve que lançar uma plataforma também para um atendimento médico, entre outras formas aí que estão tentando ajudar com que a medicina tenha uma melhor atuação, porque o governo realmente está muito falho quanto à medicina. Doutor Rogério, por favor. Não, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de perguntar aos doutores, né? Porque muito se fala da vacina do ano passado, desse ano. Nós que somos leigos no assunto, nós nunca entendemos. Falar assim, bom, mas qual vacina que eu tenho que tomar? Aí você ouve falar em trivalente, quadrivalente. Para nós fica difícil, né, Zé? Muito. Então eu queria se os doutores pudessem nos explicar um pouquinho se é a mesma vacina, se não é a mesma vacina, se é a vacina melhorada, piorada. Nós não sabemos disso. Por favor. Não é a área dos senhores, mas é um momento oportuno. Normalmente a vacina ela é desenvolvida para ajudar os anticorpos ou um tipo de soro para combater. Então ela é desenvolvida a partir do agente, né? No caso, o agente é um vírus, né? Ou pode ser uma bactéria. Infecções. Só que essas bactérias, esses micro-organismos, eles sofrem alterações de um ano para o outro. Na verdade, não é um ano para o outro, é constante. Seria uma alteração genética, né? Como se fosse uma mutação. Então, o mesmo vírus de hoje não é do ano passado. Por isso que as vacinas têm que se atualizar também. Marina, eu reservei você para a última parte aqui, porque você aborda esse problema de vacina de H1N1 no blog Diabética Tipo Ruim? Sim, porque deve ser um problema muito grande. Exatamente. A gente também Mais tem o próximo, problema, por favor. a gente tem esse problema de ter o metabolismo um pouco pior e ter a resistência também muito pior por conta da diabetes. Então a gente entra no grupo de risco e precisa ser feita essa vacinação. Só que quando você chega no posto de saúde para vacinar, eles falam, não, você não tem direito à vacina, porque você não está na idade, né? Porque qual é o grupo de risco? Quem trabalha, os idosos... Nessa semana são os agentes de saúde. Eu já que tentei estão 3 sendo... vezes. Eu vou dar uma dica, então, para você. Deve passar no seu médico, no seu endocrinologista. E Ele deve pegar. fazer uma carta falando que você é portadora de doença crônica. Toda pessoa portadora de doença crônica tem sim o direito de tomar a vacina no posto de saúde mais próximo de casa. E que não funciona. Mas precisa levar uma carta do seu médico. E mesmo assim, eles acham ruim que você está indo, eles acham que é frescura, que você realmente não precisa, porque a aparência, eu não tenho uma cara, né, gente, de doente. Então, você chega lá no SUS e fala, olha, eu sou do grupo de risco, eu preciso tomar vacina. Não, você não precisa. Ah, não, mas eu tenho a cartinha aqui. Ah, tá bom. Então, você entra na fila, a gente vai fazer primeiro os idosos e depois a gente vai fazer Se sobrar, a gente faz. Mas será que você não vai ser discriminada até pelos idosos? O que essa moça está fazendo aqui? Com certeza. É exatamente isso e é o que eu abordo no blog. É esse tipo de preconceito e um pouco de discriminação que a gente sofre por não ter cara de doente, né? Então... Tem que ter cara. Quanto aos tipos da vacina, é exatamente isso. Os vírus eles sofrem mutações constantes e aí todo ano a gente percebe novas alterações, novos sintomas e com isso os novos vírus, né? E aí a vacina ela vai sendo reformulada para quê? Para pegar esses novos vírus e diminuir esses sintomas no nosso organismo. Perfeito. Ok.
Dr. Siwishi, o senhor, há instantes, quando eu perguntava sobre essa fase de idade do homem, aí eu tenho aqui informação que o homem consegue viver até os 90 anos bem hoje em dia, porque viver até os 90 é uma coisa. Sim. Eu gostaria de passar dos 90, mas bem. Mas desde que tenha uma qualidade de vida, né? Sim. As condições. Bom, de um modo geral, o homem, ele vive menos que as mulheres, né? Sim. A estatística atual, mais ou menos em torno de 7 anos a menos. Por quê? Porque o homem ele não se cuida, não faz como a mulher faz os exames preventivos, né? Isso já teve uma outra pauta, né? Tem dois, que a menina desde jovem, médico, a mamãe leva. O homem tem 2 médicos, né? Tem. O pediatra e o geriatra. Exatamente. Nesse meio termo, já a partir da adolescência, a mamãe já não leva mais o garoto, né? O menino. Então ele só vai buscar o médico realmente a partir dos 40, 50, quando der um problema, exatamente. Mas, doutor, nós temos muito medo de agulha. Nós não gostamos de ir no médico por isso. Sim. É que a mulher, aos 13 anos, 14, ela já visualiza o sangue, né? Aquelas dores também, né? E o homem, ele nunca viu sangue. Então, quando ele vê uma gota, para ele é... É um transtorno, É um transtorno. Exatamente. Realmente. Mas quando se diz viver bem, Sim. o que é o conceito desse deve cuidar da saúde para viver bem? Sim. Seria, vamos dizer assim... Voltando àquele assunto, eu Sim. só vou procurar se eu tiver mal. Tiver mal, exatamente. Se eu não Tem as tiver condições mal, eu passo básicas. longe do seu consultório. Tem as condições básicas, né, para poder se viver. A locomoção, a visão, a audição, não é? Mas todas essas condições, essa sensibilidade, ela pode se perder no meio do caminho, através de alguma doença, alguma intercorrência. Inclusive, em função da própria idade, existe uma diminuição da resposta. O organismo ele vai realmente... Né? Então, a prevenção seria prolongar esse tecido. Então, um tecido bem cuidado, ele vai ter uma vida útil maior. Né? Então, um exemplo para o homem, né, é com relação à parte hormonal. É muito importante, porque os hormônios controlam todo quanto é tecido. Né? Então, um dos hormônios que o homem tem é o hormônio masculino, que é da testosterona, o hormônio masculino. Mas ele vai declinando, principalmente a partir dos 40 anos. Né? Então, vamos colocar da seguinte forma, é bem direto. O hormônio masculino ele está diretamente relacionado à libido, à vontade sexual. E o homem, aos 40 anos, ele já perdeu 50% da libido. Olha. E aos 70 anos, 75% da libido. Então, não é à toa que ele fica, desculpe o termo, né? É muito comum ele não ter muito interesse quando ele chega a uma certa idade. Por quê? Por causa da baixa dos hormônios. Não é isso? Só que esse hormônio é muito importante para a manutenção dos tecidos de ordem geral. Desde a prevenção de osteoporose, a massa muscular, atividade também mental também. Tanto que aquele grupo de pacientes que tem um nível hormonal ou se faz um tratamento com reposição, ele apresenta uma melhor disposição geral. Mas, doutor Siwishi, a reposição hormonal para mulheres é um assunto debatido com muita frequência. Mas para os homens, aí já é uma espécie de tabu. Sim, porque nos anos... Quem vai procurar o senhor, doutor Siwishi, eu estou muito mal, eu preciso... Né? Isso é um drama. Na verdade, esse conhecimento ele foi aumentando, evoluindo no decorrer dos tempos. Né? Então, nos anos 60, 70, com menor conhecimento dos efeitos, né, colaterais dos hormônios, se tinha muito receio que o homem tomasse esse hormônio. Por quê? Alguns casos de câncer de próstata eram hormônios dependentes. E o tratamento era exatamente eliminar esse tipo de hormônio. Tanto que se fazia até uma retirada dos testículos. Mas isso para determinado tipo de câncer da próstata, né? Que é o número 1 de frequência. Mas, atualmente, já se sabe que esse hormônio ele não promove câncer. Né? Então, a reposição é bem-vinda. Mas, lógico, deve-se fazer uma avaliação. Né? Existe um preconceito também hoje em dia, né? Estou fazendo tratamento de reposição hormonal. Você está tomando bomba, então? Existe esse preconceito também hoje em dia. Porque o hormônio masculino, ele atua principalmente nos músculos, né? Dando a força muscular. Sim. E aí tem os anabolizantes que estão em moda, né? Em academias, né? Para fazer a modelação. Não é a mesma coisa, realmente. Né? Marina, por que o blog Diabética Tipo Ruim? Você tem diabetes? Tenho. Tenho há 16 anos. Sim. Sou 16 anos diagnosticada. E o blog surgiu, na verdade, da necessidade de contar para as pessoas que o diabetes não é só alimentação, exercício e ter uma vida normal.
Então, a gente não tem uma vida normal. Por isso que chama o tipo ruim. Porque é muito ruim você ter a doença, só que você não tem uma escolha. Ou você trata e cuida, ou você morre. Sim. Então, a sua chance de vida é o quê? Tratar. Né? Só que tem todo um lado emocional que não é falado, não é discutido. Isso não é falado com os médicos, isso não é falado em revistas. Então, assim, o blog surgiu, na verdade, para contar um pouco da minha história de não aceitação, porque eu entrei em coma com 15 anos. Então, com não 15... tinha a mínima ideia. Não tinha a mínima ideia do que era. Não, do que estava acontecendo. No mundo, né? Sim. Então, assim, aquele momento que você está se desenvolvendo para fazer uma faculdade, começar a namorar, casar, ter filho, e aí, não, agora você é diabética e come direitinho, faz exercício que tudo vai ficar bem. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, o blog surgiu para contar um pouco da minha história de superação, de aceitação da doença, então, e ajudar essas pessoas que foram recém-diagnosticadas, porque há 16 anos atrás não existia a quantidade de informação disponível que existe hoje, né? Então, a minha mãe e eu, a gente não tinha essa informação. E tudo mudou. Assim, 16 anos é super pouco, né? Mas muita coisa mudou desde Já então. tinha um histórico na família? Não, eu assim? não tenho casos na Um família. histórico de família é preponderante nesse... Sim, sim, é uma doença, né, que ela tem fatores genéticos, sim, fatores de predisposição, e na maioria das vezes se encontra algum familiar com o mesmo tipo de doença, mas não é obrigatório que tem. Mas não é regra, né? Não é regra. Não é regra. Né? Então, não é regra. Você foi surpreendida, a família toda? Sim, a gente nem... Na verdade, é assim, a gente nem sabia, né, o que era o diabetes. Porque, na verdade, você acaba comparando com o diabetes do seu avô, do seu tio, e as pessoas fazem isso ainda hoje. Então, eu chego em algum lugar e falo, sou diabética. Ai, nossa, minha avó também tem. E menina que perdeu a perna. E aí você fala, não, gente, tudo bem, mas não é assim, né? Hoje em dia tem tratamento, lá. Mas, Marina, puxando o gancho, você citou, né, as pessoas de mais idade. Quem é que frequenta seu blog? Porque blog dá uma noção de coisa de gente jovem. Então, eu tenho de tudo. Eu tenho desde, assim... senhorinha de 60 e poucos anos que lê e fala, nossa, à sua disposição, vejo você lá montando um elefante na África e super diabética e eu aqui não quero cuidar da minha diabetes. E aí ela fala, não, já me inspirei, agora eu tomo meu remedinho e faço, não sei o quê. E eu tenho também adolescentes que foram diagnosticados assim com 12 anos, com 14 anos e que se espelham bastante porque... você não tem noção de como vai ser seu futuro. Porque o médico, ele fala para você, ó, se você não cuidar, você vai ficar cego. Se você não cuidar, então você... gente, eu vou morrer amanhã. E não é assim, né? Se você cuidar direitinho, vai ficar tudo bem. Você pode fazer uma faculdade, você pode casar, você pode ter filhos. E tudo certo. Só que tem que cuidar. E tem que cuidar do lado emocional para aceitar. Então, o que eu tenho mais de leitor, assim, é pessoal que não aceita a doença, que está buscando agora, que acabou de diagnosticar, mãe que acha que a culpa é da mãe, se sente culpado do filho ter diagnosticado e, na verdade, não tem nada a ver. E aí a mãe fala, puxa, eu fiz alguma coisa errada, e aí meu filho desenvolveu. Então, eu tenho de todo tipo de gente. O livro está pronto? O livro está pronto, está na gráfica. Com os acertos finais, e se tudo der certo em maio... O título é o mesmo do blog? É Crônicas da Diabética Tipo Ruim. Porque, na verdade, eu conto a história do meu diagnóstico, como foi, né, os momentos na UTI, como foi acordar e não ver ninguém, não saber nada. E aí, assim, passaram-se 5 dias da sua vida. O que aconteceu, né? Apagada completamente? Tá, totalmente. Eu acordei achando que eu tinha que fazer uma prova no colégio. E aí o enfermeiro falou, calma, já acabou, você perdeu a prova, sua vida mudou, entendeu? E aí, assim, numa ala restrita, sem visita de mãe e tudo mais, então eu conto essa história. E aí são alguns textos que contam sobre momentos do dia a dia que a gente vive. Então, assim, como é trabalhar e ser diabético? Como é namorar e usar uma bomba de insulina, né? Porque eu uso uma bombinha, eu uso um dispositivo que fica conectado 24 horas no meu corpo. Por isso você não vinha para a mesa aqui, é isso? Eu falei, eu preciso tomar um todinho, porque vai ficar 1 hora. Então, isso não é uma vida normal. Uma pessoa normal vem, senta e fala. Eu tive que medir,
eu vou ficar 1 hora lá, já está na hora do almoço, não vou comer nada, deixa eu tomar um todinho para segurar essa 1 hora, porque podia dar uma hipoglicemia no ar. Então, que ridículo, né, gente? Então, vamos... Doutor Rogério Aleixo, explica melhor para a gente o SOS Consulta. Perfeito, Zé Compé. O SOS Consulta é uma plataforma de internet. Quando a gente fala plataforma de internet, a gente precisa traduzir, né? É um site, gente. O Dr. Neder também já colocou logo que nos apresentamos aqui, né? Chegar a uma plataforma. Uma plataforma. Plataforma é um site, né? É um site onde você pode escolher, né? A gente costuma brincar que eu e meu sócio que o SOS Consulta é uma alternativa ao que existe hoje no âmbito de assistência à saúde. Hoje nós temos SUS, nós temos as empresas de saúde, né, de assistência à saúde privadas e temos também o particular. Nós nos enquadramos mais no particular, mas nós criamos esse mecanismo, essa plataforma, de um jeito que a gente permite o acesso a todas as pessoas. É uma plataforma que permite você ter acesso ao principal, que são consultas e exames, em condições de pagamento que uma pessoa humilde poderia conseguir. E, do outro lado, a gente é uma plataforma também que pensa do lado do médico, né? Nós não trabalhamos, não executamos as mesmas questões que um plano de saúde. O médico, para nós, ele é um profissional, ele precisa ser bem remunerado e ele precisa, vamos dizer assim, pensar apenas na medicina. Então, doutor Rogério, quando eu vou me colocar como paciente e tenho algum problema, é uma luta inglória. Sem dúvida. Eu tentar contra planos de saúde, contra o próprio governo, atendimento público, é um negócio, Davi contra Golias. Realmente é dessa forma. Mas você veja, quando a gente pensou na plataforma, a gente pensou na pessoa que utiliza o SUS, ela tem um problema que ela não consegue atendimento imediato. Quem também tem plano de saúde também não consegue atendimento imediato. Porque esses itens que o senhor se referiu aí a exames, isso é simples, isso é fácil. Qualquer lugar você chega, exame simples. Se o exame tiver alguma questão um pouco mais complexa, é difícil. Mas veja, nós temos casos na plataforma de gestantes que precisam fazer um ultrassom e no serviço público o ultrassom marca para depois do 10º mês. E quando marca ela vai ser atendida, o equipamento está quebrado. Sim. Assim, nós tivemos casos de pacientes que falam assim, nossa, vocês salvaram a minha vida, né? Entre aspas. Por quê? Porque nós conseguimos disponibilizar para essa pessoa um ultrassom obstétrico em 2 dias. Né? Então, assim, é uma opção, é uma oportunidade de escolha. Fala assim, olha, o plano de saúde me demora para marcar, tanto que a ANS exigiu que os planos de saúde, para efeito de consulta, marcassem uma consulta em até 7 dias. Eles não estão cumprindo, eles não têm como cumprir. Já na plataforma, como a origem de tudo é particular, evidentemente que eu tenho agenda para o dia seguinte. E até como eu estava brincando um pouco, há pouco aqui com os presentes, existem casos de pessoas que acessam a nossa plataforma de madrugada para uma consulta às 8 horas da manhã do mesmo dia. Então, é uma situação... O que a gente pensou em SOS Consulta como algo para resolver 90% dos problemas do sistema de saúde. Por que 90%? Porque a gente começou com consulta e exame. 90% dos atendimentos não são atendimentos de complexidade, são atendimentos simples, que nem o plano de saúde consegue atender e muito menos o SUS. Eu falei há instantes sobre, se eu procuro o Dr. Neder ou o Dr. Siwish, eles me prescrevem o que é um exame de sangue, que é o primeiro, acho que é o primeiro contato direto que dá inicia o mapeamento. Exatamente. Mas se a coisa prolongar e um exame mais complexo, eles exigirem um exame mais complexo, aí não é tão simples como eu coloquei, porque esses exames corriqueiros, qualquer lugar a gente é atendido, sem maiores complicações, tanto no público quanto no privado. Mas quando tem uma complexidade que o senhor citou aí, acho que o senhor não usou muito, não procurou muito. Veja, a nossa... Se ela chegar lá com uma crise de diabetes, se a Marília chegar lá, é um complicador. Isso, Nós na verdade, não temos um atendimento de emergência. Sim, né? O objetivo não é emergência. Mas não, mesmo... nem estou falando da emergência, estou falando da Da complexidade. complexidade. Mas o que a nossa plataforma disponibiliza? Né? Graças ao empenho aí dos profissionais e até os médicos terem entendido que é um sistema novo
que pode dar certo, mesmo esses exames de altíssima complexidade, nós disponibilizamos. Ah, vai ser para quantos dias? Talvez 3 dias, 4 dias. No mesmo dia, talvez não, porque às vezes é necessário até um preparo especial para um exame mais complexo, mas a plataforma disponibiliza. O grande lance do SOS Consulta é já usar uma estrutura que já existe. As clínicas já existem, os laboratórios já estão aí. Nós não temos nada próprio. Como nós fazemos a ligação do paciente com o médico ou com o profissional através de um site, qual é a nossa vantagem? Nós já temos uma estrutura. Se eu não tenho uma clínica na Zona Sul, eu consigo uma na Zona Norte. Se eu não tenho na Zona Norte, eu consigo no centro. Ou seja, nós temos esse acesso facilitado, nós temos essa condição de um atendimento rápido, muito mais rápido até do que SUS e plano de saúde. Porque se eu ligar direto para o plano de saúde? Não, veja, até o ponto de ligar. Estou tentando não, então, entender se o acesso ao site é mais fácil. É muito mais fácil. Um grande problema enfrentado hoje pelo paciente é tentar falar com o agendamento das clínicas. A pessoa perde tempo, fica lá na musiquinha do gás, lá. Não, o SOS Consulta você não tem o contato telefônico. Claro que se você precisar tirar uma dúvida, nós temos 0800. Mas você não tem isso, você faz pelo site. Em 3 minutos, você pode contratar uma consulta ou um exame. Perfeito. Doutor Neder, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco, no retorno que a gente fizer aqui, eu gostaria de abordar com o senhor procedimentos pós-bariátricos, é isso? Isso é um assunto bem extenso e bem legal e importante também, Perfeito. porque após grandes perdas sobra muita pele e é bom tratar. Gente que fala retornará em instantes. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher um plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos, porque você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então, não perca tempo. Entre lá no UTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%.
As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. Conosco hoje, o urologista Dr. Shuichi Fujisaki, a publicitária Marina de Barros Colasso, que é autora do blog Diabética Tipo Ruim, o advogado Dr. Rogério Aleixo, que é diretor do SOS Consulta, cirurgião plástico Dr. José Néder Neto. Dr. Néder, eu não gosto muito de usar esse termo de moda, né? Mas há alguns tempos a cirurgia bariátrica tem sido realizada com muita intensidade. Depois de passar por uma cirurgia bariátrica, o senhor como cirurgião plástico, quando a pessoa deve procurá-lo? Deve haver um espaço de tempo. A pessoa não deve sair de uma cirurgia bariátrica, imagino, né? Eu sou leigo no assunto, por isso que eu preciso do senhor. Eu entendo que a pessoa não deva sair de uma bariátrica e imediatamente para uma plástica. É isso daí? Claro. Quando a gente fala o termo moda, cirurgia bariátrica, é porque está tendo uma prevalência muito grande de pessoas acima do peso. Eu não gosto de usar esse termo, mas é tão comum sim, que... Por que ficou comum? Porque a população do Brasil, nós já temos mais de 50% das pessoas acima do peso. Isso também acaba sendo um problema de saúde. Tá? A pessoa que está com indicação para uma cirurgia bariátrica são as pessoas que têm obesidade severa ou obesidade mórbida. Então, são Qual é a diferença? Obesidade severa ou obesidade mórbida? Então, tem o índice de massa corporal, ele tem normal, sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade severa, obesidade mórbida. Obesidade severa e obesidade mórbida vai ter o seu acompanhamento, vão ter que tentar outras formas de emagrecimento sem ser a cirurgia, com acompanhamento multiprofissional, acompanhar com uma nutricionista, um psicólogo, tentar uma dieta e uma atividade física para ver se conseguem emagrecer. Tem que seguir todo um protocolo direitinho. Não conseguiu emagrecer de jeito nenhum, passando por todo o protocolo, tem indicação de uma cirurgia bariátrica. Tá? A pessoa foi lá, teve a indicação de cirurgia bariátrica, operou. Qual é o acompanhamento? Mesmo acompanhamento multiprofissional, nutricionista, bariátrica, atividade física e emagrecimento. Tem uma meta de emagrecimento, que é chegar o mais próximo possível do IMC normal, índice de massa corporal normal, que seria o paciente eutrófico, né? Paciente de peso normal para aquela altura. Atingiu essa meta, tem que manter essa meta por mais ou menos 6 meses para poder começar a fazer uma cirurgia plástica. Essa meta não é da cirurgia bariátrica, é um período pós-cirurgia. Isso, operou, aí após a cirurgia vai ocorrer o emagrecimento. Esse emagrecimento ele é acompanhado pela equipe toda, a nutricionista, o médico que operou, o cirurgião, o psicólogo, tudo para que tenha esse emagrecimento da melhor forma possível, mais saudável possível, e que depois que alcançou esse emagrecimento, mantenha ele por um período o mais longo possível. Por que não pode já sair da mesa da cirurgia bariátrica com uma redução de pele? Posso colocar assim? Porque assim, acabou a cirurgia bariátrica, a pessoa está no mesmo peso, do mesmo tamanho, então ainda não está com aquela sobra de pele. Terminou a cirurgia, a pessoa está com o mesmo volume ainda? Claro, a cirurgia ela é feita no estômago, parte intestinal, é a redução da capacidade do estômago e aí depende da técnica que for utilizada, né? Então acabou a cirurgia, a pessoa está com o mesmo peso. O emagrecimento ele vem após a cirurgia com todo esse acompanhamento. Não é uma lipoaspiração? Não, não é nada. É uma redução do estômago, uma mudança de... O momento para esclarecer, por favor, é esse. Sim, então... a gente diminui a capacidade do estômago. Entendeu o que eu perguntei? As pessoas imaginam que vão fazer uma cirurgia bariátrica, já vão sair pronta. Vão entrar com 180 quilos lá e vão sair com 100.
vou deixar 80 na mesa. Sim, não, né? O procedimento é apenas para Não é a reduzir a lipoaspiração, capacidade... que eu acho que nem chega a essa. Isso, é apenas para reduzir a capacidade do estômago a pessoa comer mais, então a pessoa acaba ficando satisfeita mais cedo. Tem algumas alterações que faz também no circuito do intestino, que faz com que a absorção do alimento modifique. Então, tudo isso favorece ao emagrecimento. Mais o acompanhamento pós-operatório com a equipe multiprofissional, para ir orientando tipo de dieta, porque vão ter fases de dieta. Uma pessoa que sai de uma cirurgia bariátrica, no primeiro momento vai ter só dieta líquida, não vai conseguir se alimentar com dietas normais, de consistência normal. Depois ela passa para uma dieta sólida, depois ela passa aos poucos para uma dieta de consistência normal. Tudo isso precisa de um acompanhamento nutricional e psicológico, né? E aí, com isso, ela vai tendo emagrecimento. Estou fazendo as contas aqui, vai demorar um ano para eu ter que procurar o senhor? Olha, costuma demorar mais ou menos isso, porque se a pessoa... Tem pessoas que em 4 meses perdem 40, 50 quilos. O senhor deu os estágios aí, né? A cirurgia, depois um acompanhamento, depois... Sim, esse período esse período ele é variável, mas tem bastante pessoas que, por exemplo, precisa perder 40 quilos e perde em 4, 5 meses. Sim. E aí vai precisar manter mais aproximados 6 meses esse peso para poder fazer uma cirurgia plástica. É 10 então, meses nessa soma simples. O ideal soma seria aí uma média de 10 a 12 meses para começar os procedimentos em cirurgia plástica. Dr. Siwish, uma cirurgia dessa que nós estamos falando aí altera... Sem dúvida. O funcionamento do homem? Sim, os procedimentos, né? Eu colocaria que ele é mais uma opção, é mais uma condição que vai se somar a diferentes condições que podem diminuir o peso, no caso, né? Então, a bariátrica é muito bom, é muito bem-vinda para determinados casos, com certeza. Perfeito. Existe uma avaliação prévia, né, para se indicar a cirurgia. Agora, vamos dizer assim, acima do peso, obesidade, que é mais ou menos similar, o causador é o alimento, é o excesso de ingestão, né? Então, do meu ponto de vista, tem uma estatística que no mundo, dos obesos, 2% da população mundial é obesa. População norte-americana, 8% é obesa. Qual seria a explicação? Então, a maioria seria a diferença da qualidade ou quantidade de alimentos. Ou seja, no globo geral, existe o pessoal está se alimentando menos. Sim. E numa região em que existe, vamos dizer assim, uma condição melhor, né, economicamente, a população está se alimentando mais. Então, o norte-americano ele tem, vamos colocar, numa estatística de 8% de obesos e a mundial 2%. Né? Então, veja que está diretamente relacionado à ingestão de alimentos. Quando a gente fala de obesos, a gente não fala de sobrepeso em geral. Sim. Tá falando dessas sim, pessoas que obesidade. têm problema com obesidade. Perfeito, por isso, perfeito. 8%. Se for Não falar é um em sobrepeso, né? acima de 50% da população. Perfeito. Dr. Siwish, um assunto muito delicado para o homem conversar com quem quer que seja sobre disfunção erétil. Porque no Brasil quem mente mais é melhor, né? Mas até que ele se conscientize de que ele tem que procurar o Dr. Siwish, deve ser um momento muito difícil para chegar lá. Dr. Siwish, eu estou com um problema de funcionamento. Sim. A parte sexual, a parte da ereção, né? Vamos colocar da seguinte forma. Desde o período da infância, a criança também, essa parte genital é muito íntima, muito particular e não é comentado dentro da família. Então, existe essa forma de não se comentar qualquer problema também. Agora, com relação ao idoso, veja, com a medicina, com essa evolução, com essa reposição hormonal, é lógico que ele vai ter mais vontade sexual. Não é? Quando ele tiver os 70 anos, mais ou menos, 75% não vai ter uma queda da libido, né? Vamos colocar assim. Então, com a reposição hormonal, vai retornar essa vontade sexual. A expectativa de vida está aumentando, 90, 100 para mais, não é isso? Então, com relação à condição de ereção, que de certa forma é necessária, né, para uma condição sexual, ela tendo uma perda, uma deficiência, sem dúvida vai incomodar o homem, né? Então, a partir dos 50, 60, 70, ele vai ter um declínio na qualidade da ereção peniana, pela própria idade e pode ter outras causas também, né? Outras causas comuns tem a própria diabetes através da neuropatia, lesões, né, dos nervos, né, que controlam a vascularização, a chegada do sangue, e tem as cirurgias e tratamentos da região. Muito comum nos homens é a próstata, né? A cirurgia da próstata ela acaba promovendo alguma lesão nessa região e com isso ocorre a perda da ereção.
Nos casos em que há condição de um apoio, né, uma melhora clínica, existem diferentes medicamentos, né, com essa evolução também, que ajudam o fluxo sanguíneo. Agora, nos casos em que não há uma condição de vamos dizer, ter uma ajuda clínica, aí tem a prótese peniana. Então, isso é muito importante. Quer dizer, quando não tem mais jeito, a prótese peniana. Não é uma condição muito ruim. Vamos entender que a moça, antes dos 20 anos de idade, ela busca uma cirurgia estética que é um silicone na mama. E o homem, veja só, um silicone, uma prótese peniana, é na mesma condição. Sim. E ela restaura, dá uma condição sexual. Então, os homens, a partir dos 80, 85, 90, mantêm uma continuidade da atividade sexual, graças ao tratamento. Quando se diz que é uma disfunção momentânea, ou quando, eu não sei qual é que seria o termo, tem a momentânea, que eu acho e a outra constante, né, definitiva. Né? A momentânea, veja só, se ela ocorre uma vez... A momentânea tem que procurar o senhor imediatamente ou não? Ou ficar preocupado? Não, absolutamente não. Tem o preocupado e o desesperado. Sim, né? Porque é normal que tenha um evento que a resposta não seja tão favorável, né, por diferentes situações. Até psicologicamente, ou de repente o comprimido estava errado, né, se fosse para ajuda. Ou a condição metabólica também, o dia não estava bom, ou psicologicamente. Agora, se ele for repetitivo em outro dia, ou outro período, se essa constância começar a incomodar, ele deve fazer uma avaliação, sem dúvida. Buscar uma ajuda, né? Perfeito. Marina, ele estava falando há instantes sobre o aumento do diabetes no Brasil, né? Do número de diabetes. E essa estatística, eu não acredito muito em estatística, principalmente no Brasil. Né? Eu faço aqui, Dr. Siuishi, alguma pesquisa que diga que alguém esteja com disfunção erétil no Brasil, isso não deve dar 0,01%. Então, eu não acredito muito nas estatísticas no Brasil. Né? Até porque a dimensão do Brasil é diferente de outros países em que existe uma pesquisa e ela é realmente feita. Né? Então, no Brasil, o universo que nós temos, né? São Paulo é um mundo, o resto do Brasil é um outro mundo, não que o resto do Brasil, mas todos os outros estados nós temos situações extremamente diferentes. Aí, diabetes, existe alguma coisa nessas pesquisas que são divulgadas com relação ao crescimento da diabetes? Você tem alguma coisa sobre isso? Eu não tenho os números, né, que não é minha área, mas assim, você enxerga esse aumento do diagnóstico principalmente por conta da obesidade. Existe até hoje no Netflix um documentário que acabou de lançar, acho que faz um mês mais ou menos, não vou me lembrar o nome, mas ele fala sobre como a alimentação industrializada é favorável ao desenvolvimento do diabetes, principalmente o tipo 2, que ele está totalmente relacionado à obesidade. Então, a gente tem comido pior, tem comido muito mais produto industrializado, a gente não cozinha mais com produtos frescos, com a ideia de que é mais barato você comprar uma pizza congelada no mercado do que fazer a sua própria comida. E isso precisa mudar, porque quando você não faz a sua própria comida, você ingere produtos que, na tabela nutricional, muitas vezes ele vem escrito lá, sem adição de açúcar. Mas tem um detalhe, ele tem Marina, todo esse açúcar que você consome. Tem um detalhe. Eu sou leigo, eu não sei identificar aquelas... Esse é um problema no Brasil. Eu não sei ler aquele rótulo tabela nutricional. lá. Eu não sei ler aquilo lá. Exatamente. Quando diz sem adição de açúcar, mas pode haver uma combinação de elementos ali que provoque a transformação que é muito pior do que o próprio nutrientes em açúcar. Exatamente. Então, eu não sei ler aquilo lá, não tenho a mínima ideia. Só o detalhe é o seguinte, sem glúten, né? Virou Todo moda, mundo né? é sem glúten, né? E sem adição de açúcares. É a única coisa que as pessoas procuram imediatamente, porque diferente dos senhores que têm formação, nós somos leigos. Mesmo com informação é bem complicado isso. Porque o rótulo é muito ruim no Brasil, mas ele é muito ruim ainda. Uma associação de alimentos ali, existem vários açúcares que estão ali no produto, mas não estão descritos como açúcar, são carboidratos que vão se transformar Exatamente, nisso, mascarado. ou frutose, e aí eles estão falando que não tem açúcar, e aí não é bem não isso. É dessa forma. Não é dessa forma. Mas O produto industrializado, ele trouxe uma facilidade para a vida das pessoas mentirosa, né? Ele é muito mais fácil, óbvio, você acordar de manhã, pegar um Danone e tomei café da manhã do que você ir lá preparar o seu café bonitinho. Isso é um fato. Só que o industrializado, ele
está fazendo com que a obesidade aumente no mundo, não só no Brasil. Então, assim, Estados Unidos tem 8% de pessoas com mais de 50% de sobrepeso. Vai no Walmart dos Estados Unidos. O que tem lá? Entendeu? Não tem alface, não tem... A variedade do industrializado é muito grande e a facilidade de consumir isso é muito grande. E isso faz com que a nossa saúde tenha uma piora significativa ao longo desses anos. Então, você tem hoje diabéticos tipo 2 que estão... A idade está ficando cada vez mais novo, as pessoas estão desenvolvendo a tipo 2. Coisa que você falava assim, não, minha avó tem, minha tia tem. Hoje você tem gente com 30, 35 anos que tem diabetes tipo 2, por conta da alimentação. Doutor Rogério, neste momento que nós temos no Brasil, a informação de que muitos planos de saúde estão deixando de atender no mercado. É verdade. Perde mais o beneficiário, perde mais a rede. Esse é um problema que... Acabou aquele plano de saúde. Como é que eu fico? Eu fico sem plano de saúde, o plano de saúde perdeu. É um ponto muito interessante. Em virtude aí da nossa situação econômica, que já vem de algum tempo. Porque quando um plano de saúde daquele fecha, o impacto na economia é muito grande. Exato. Não só na economia, né, mas também para o próprio consumidor. Nós que acompanhamos de perto o setor, a gente sempre consulta o site da ANS e não é incomum você verificar as intervenções da própria ANS dentro de planos de saúde, né? E o que a gente vê publicado, e eu tenho visto com mais frequência, publicado não só no Diário Oficial como na própria ANS, são situações em que o plano fecha e que o paciente, então, tem 60 dias para procurar um novo plano de saúde sem carência. Se quem tiver curiosidade pode entrar no site da ANS, tem um item lá, plano de saúde, existe uma página lá do consumidor. Isso assim, é assustador, né? Na verdade, você vê a cada 15 dias, uma vez por semana, um plano de saúde ou sob investigação, um plano de saúde que encerrou as atividades e os pacientes precisam buscar urgentemente apoio de um novo plano. E você ainda, além disso, tem um outro problema. As pessoas estão sem condições econômicas de pagar um plano de saúde. Hoje, o grande X, e você disse que não gosta de estatísticas aqui, no ano passado... Não acredita nas estatísticas do Brasil. Não é que não gosta, não acredita muito nas nossas estatísticas, né? Algumas que estão sendo lançadas, para nós, não são verdadeiras mesmo. A gente acha que é muito mais. Né? Mais pessoas estão deixando de ser atendidas por plano de saúde. Subavaliadas. Exatamente. Então, no ano passado, você tinha uma estimativa de 50 milhões de pessoas cobertas por planos de saúde. E que o número expressivo dessas 50 milhões deixaram o sistema. Pois bem, eu acho que é muito mais. Mas por que você está falando isso, Rogério? Porque a própria percepção do nosso site, da nossa plataforma. As pessoas que estão nos procurando, na maior parte das vezes, eram pessoas que podiam pagar um plano de saúde e que deixaram de pagar por questões econômicas. Nós temos um serviço que faz uma avaliação do atendimento, perguntamos normalmente a origem, falamos, qual é a origem, né? Como é que você soube da gente? E a pergunta, você tem ou tinha plano de saúde? A resposta em 90% dos casos é essa. Mas então, com relação ao desemprego que está crescente, as pessoas perdem o plano. As pessoas perdem, apesar de ter a opção, né, de uma vez desempregada, se o plano era um plano da empresa, ela tem a opção de continuar a pagar. É a opção. É o que diz a lei. Isso era um problema. Isso é o que diz a lei. Mas pergunte a algum desempregado se a empresa mantém esse... Não a empresa, né? Ele tem a opção de buscar e pagar. Mas aí ele tem que fazer uma escolha. Eu pago o condomínio, eu pago o plano de saúde. Eu pago a escola do meu filho, eu pago o plano de saúde. É um problema muito sério, né? Então, infelizmente... Porque a lei dizia que a empresa deveria manter o... por mais um período. Algumas convenções coletivas mais ainda. Né? Esse período demora uma semana, 15 dias, que é o tempo de assinar lá. É verdade. Mas então, assim, isso, né, traz esse grupo de pessoas ao nosso site, à nossa plataforma. E eu não estou falando de gente da classe C, eu estou falando da A e B. Né? Assim, a expectativa inicial era atender gente numa camada mais baixa, e o que nós percebemos é que nós estamos atendendo uma camada mais alta. De quem? De quem perdeu o emprego. Dr. Neder, há instantes, quando a gente falava sobre bariátrica, eu fiz referência à lipoaspiração. Aqui diz que lipoaspiração depende da sinceridade do paciente.
Não, qualquer consulta médica a gente precisa da sinceridade do paciente. Porque você está lá se dispondo a fazer uma cirurgia ou a saber sobre uma cirurgia. Aí você não conta para mim que toma um remédio natural que afina o sangue e vai causar sangramento durante a cirurgia. Então isso depende muito da sinceridade do paciente. Hoje em dia eu tenho que perguntar assim, você toma algum remédio? Não. Aí eu tenho que complementar. Nem natural, nem nenhuma fórmula, nem nenhuma erva. Ah, eu tomo sim, eu tomo proteína, eu tomo não sei o quê, eu tomo uma fórmula que não sei quem me passou. E esses remédios podem sim alterar o procedimento No cirúrgico, caso da Marina, causar quando ela sangramento. chega a algum médico e diz eu sou diabética, né? Aí parece que já cria um bloqueio muito grande. Não, é um estado comum, muitas pessoas têm, né? A única coisa que a gente solicita em pacientes diabéticos, no caso dela é um diabetes um pouco mais grave, né? É que esteja controlada a glicemia dessa paciente e que o médico dela nos oriente. Pode operar? Não pode operar? Tem alguma restrição? Tenho que fazer algum procedimento, usar alguma medicação durante o ato? Você quer acompanhar o ato cirúrgico junto ou não? E aí são itens de segurança para esse tipo de paciente. Mas não tem assim uma contraindicação absoluta à cirurgia desde que ele esteja estável. Eu imagino que o Dr. Swish tenha que ter assim uma conversa com o paciente muito delicada para poder extrair as informações desse paciente. Sim, imagina o tipo de paciente dele, pode ter mais vergonha de contar as Sim, coisas. sim. E essa sinceridade vai contar também, até para ele ter um bom resultado no tratamento. Mas, senhor, pois não. Não, é uma questão. Eu, como advogado, conheço um pouco do assunto e os nossos clientes sempre perguntavam: olha, doutor Aleixo, você precisa produzir um termo de consentimento informado. E eu fico imaginando aqui, ouvindo o Dr. Neder, que ele precisa saber até da vitamina que o cidadão, ou o chazinho que o cidadão está tomando. Você não tem que perguntar nesse termo de consentimento informado se ele toma chá A, chá B, se ele toma Coca-Cola, se ele não toma, né? Assim, chega um ponto que a gente fica preocupado, fala assim, poxa vida, então quer dizer que eu vou fazer um procedimento cirúrgico, se eu não for 100% honesto com o meu médico. Agora, o meu médico também corre o risco de não saber se eu estou sendo honesto com ele. Né? Isso é uma coisa muito preocupante. Como é que vocês trabalham isso? Está cada vez mais complicado, né, a gente descobrir essas coisas. O paciente conta até onde lembra ou até onde ele quer. E o resto a gente assume um risco. Assume o risco. Mas veja só, existem protocolos pré-operatórios, né? Então, de ordem física, existem os exames laboratoriais, né? Basicamente de coagulação ou alguma alteração metabólica, por exemplo, a diabetes. Mas desde que esteja tudo em ordem, dentro desse protocolo, os resultados dos exames dentro da faixa, né, que se pode, aí sim se pode fazer a cirurgia. Não é isso? É um pré-operatório. Agora, com relação aos medicamentos que estão tomando, eu não vejo omissão, não. Veja, o paciente, quais são os medicamentos de uso diário, né? Isso que é o mais importante. Não, estou tomando anticoagulante, então deve suspender. O medicamento que o cardiologista receitou, quais são os medicamentos? Normalmente eles têm Tá tudo anotado, ó, doutor. Quando é muito, ele traz escrito, sabe? São esse aqui, tá? Tá. Sim, Aí nós avaliamos. A maioria né? realmente faz isso, e claro que temos um monte de avaliações com exames pré-operatórios, avaliação do cardiologista, nesses casos. Cardiologia, inclusive. Tudo isso a gente faz. Mas normalmente quando a pessoa usa medicamentos, os chamados naturais, elas não contam. Sim. Elas não Elas não consideram consideram aquilo uma como medicação. remédio. Aqueles que Elas são não te vendidos, contam. aqueles que são vendidos liberadamente, Sim, olha, você vai emagrecer farmácia não sei verde, quanto. ou o chazinho que não sei quem falou para eu tomar, tudo isso também altera a coagulação, não aparece no Sem dúvida. exame, afina o sangue e na hora da cirurgia sangra mais. E às vezes pode favorecer um hematoma pós-operatório ou alguma complicação durante a cirurgia. Então é muito importante sim a sinceridade deles e que contem tudo que lembrarem de preferência. Dr. Swish, para encerrar o nosso bate-papo sempre proveitoso, o exame do PSA substitui o exame de toque? Não. Não? Essa é uma pergunta muito comum, né? Porque Sim, os homens querem eu fugir do insisto toque. sempre. Ele quer fugir do toque prostático. Na verdade, qualquer tipo de exame, inclusive ultrassom, né, de imagens, né, ou tomografia, ele não vai dar, vamos dizer assim, o que o toque traz de avaliação. Por exemplo, a consistência da próstata. Eles dão uma imagem, o volume, mas não vai dar essa consistência que é percebida ao toque. Então, uma consistência mais aumentada, ou seja, mais endurecida em uma região, ela pode estar determinando o nódulo, né? Que pode ser o início,
ou a presença de um tumor. Então, o toque é fundamental, o PCA e o toque. Como é que basicamente. localiza? O senhor tem algum site, algum endereço eletrônico? Pois não. Que Seria saudeh.com.br. Saudeh.com.br. Isso, para qualquer informação. Saudeh.com.br. Isso. É sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente Obrigado, que Fala. Zancopé. Marina, é só diabética tipo ruim, a gente acha você? Sim, eu tenho uma página no Facebook, canal no YouTube, Instagram, todos Sempre com esse título? Sempre com o mesmo título. E o livro sai quando? Começo de maio, se tudo der certo. Gráfica não atrasar, deuses dos livros diz amém. Precisa começo contar pra começo gente de maio. aqui quando estiver pronto o livro, Começo tá? de maio. A noite Bem de assim. autógrafo que você vai, com certeza, realizar, tá bom? Obrigada Obrigado pela oportunidade. Foi do tudo espaço. bem, sem problemas de... Tudo tranquilo. Doutor Rogério Aleixo, como é que se acessa a SOS Consulta? Muito simples, www.sosconsulta.com.br. Muito simples. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu é que Doutor agradeço. Néder, algum endereço que possa... Só quero fazer um adendo antes. Pois não. Quanto ao termo de consentimento informado, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para Cirurgia Plástica lançou os termos de acordo com cada cirurgia no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, então a gente segue isso que eles nos orientam. Perfeito. Mas com certeza não dá para colocar tudo. Bom, o site josenedernet.com.br mesmo. É bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, obrigado. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.